Eu queria ler hoje um trecho interessante da palavra de Deus, a carta aos Hebreus, o capítulo 13, o versículo 7. Hebreus 13, 7. Gostaria que vocês se atentassem para essa leitura. Hebreus 13, versículo 7. O texto diz assim: lembrem-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Mais uma vez. Lembrem-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Talvez você, quando lê isso, ou quando me ouve ler essa passagem, já pense assim: ai meu Deus do céu, o Vinícius já vem pedir a gente para se lembrar dele, porque ele é o nosso líder, porque ele é o pastor da comunidade, e ele quer que a gente pense mais nele, que trate ele com mais carinho, e é por isso que ele está lendo essa passagem. Mas eu entendo vocês pensarem isso, porque quando nós lemos hoje, lembrem-se dos seus líderes. A expressão líderes que nos vem à mente geralmente é uma pessoa que faz parte de uma hierarquia eclesiástica, alguém que faz parte da liderança da igreja. Então, quando a gente lê, lembre-se dos seus líderes, imediatamente a gente já pensa, está falando para eu lembrar de um pastor, está falando para eu lembrar de um padre, está falando para eu lembrar de algum líder religioso, um profeta, um apóstolo, está falando para eu lembrar de uma dessas pessoas. Mas a gente precisa se lembrar que quando a carta aos Hebreus foi escrita, e ela foi escrita no primeiro século da era cristã, quando a carta aos Hebreus foi escrita, as igrejas não eram como as igrejas que nós temos hoje. Não havia um papa, não havia cardeais, arcebispos, bispos, padres, não havia isso. Não havia essa hierarquia que faz parte das nossas igrejas evangélicas hoje, essa complexidade, esse sistema todo hierárquico, onde tem um bispo comandando sobre os outros. Não tinha isso ainda. Quando o autor aos Hebreus está escrevendo, ele está escrevendo para um grupo simples de cristãos. Ele está escrevendo para gente que não se reunia em templos como outros se reuniam naquela época. Porque, na verdade, isso aqui no qual nós estamos hoje, isso nem é um templo, isso é um auditório. Templo havia em Israel, o templo dos judeus, que foi destruído no ano 70. Templos haviam por todo o Império Romano, templos de deuses pagãos. Os cristãos não têm templos, os cristãos se reúnem em lugares que forem mais convenientes para eles. E nós estamos aqui reunidos nesse lugar, nesse auditório, e somos igreja, estando aqui. Cristãos não têm templo. Então, quando o autor aos Hebreus escreve, lembrem-se dos seus líderes, ele não está pensando na complexidade, na organização, na hierarquização que as igrejas têm hoje, ele está pensando em outra coisa. E quando nós olhamos para a palavra líder, o que ela representava aqui, líder significa aquele que vai à frente, aquele que vai à frente de um grupo, aquele que vai direcionando, que vai dando diretrizes a um grupo, ou, e aí eu quero destacar esse significado hoje da palavra líder, aquele que influencia o caminho. Um dos sentidos da palavra usada aqui para líder, que é encontrada em outras expressões do Novo Testamento, um dos sentidos é aquele que influencia o caminho. Pessoas que nos influenciam. Hoje nós vivemos no tempo de influencers. Nós seguimos influencers nas redes sociais, nós queremos ser influencers de outras pessoas,
Nós vivemos nesse tempo, nessa dinâmica, e é mais ou menos isso que o autor aos Hebreus está tentando dizer. Lembrem-se dos influenciadores da sua vida. Lembrem-se dessas pessoas que mudaram a rota da sua vida, porque quando uma pessoa nos influencia, é assim, a gente estava indo para uma direção, e aí você se encontrou com essa pessoa. E essa pessoa, o efeito que ela causou em você, fez você mudar o sentido e ir para um outro sentido, diferente daquele que você iria caso você não a tivesse encontrado. Então, quando diz lembrem-se dos seus líderes, não está falando necessariamente de uma pessoa revestida de autoridade religiosa. Pode ser, mas não é esse o único significado, o único sentido. Eu tenho certeza que vocês tiveram ou têm pessoas que influenciaram vocês, que mudaram o caminho de vocês, que mudaram a rota de vocês, a partir do momento que você se cruzou com essa pessoa. Por exemplo, é o caso de algumas pessoas falarem assim: eu tenho, Vinícius, a minha avó. Minha avó, ela nem sabe ler, mas ela me ensinou tanto sobre fé, sobre resiliência. Eu vou dar um exemplo para vocês da minha avó materna. Depois, em uma outra situação, eu falo da minha avó paterna, mas a minha avó materna, a dona Nivalda, ela nunca me colocou no colo para ler um trecho bíblico comigo. Isso nunca aconteceu. Mas ela era o tipo de pessoa, ela morava no Brejo Bonito, uma currutelazinha ali perto do Cruzeiro da Fortaleza, Brejo Bonito. E ali no Brejo Bonito chegava gente de todo jeito. Vinha gente de fora, uns forasteiros que diziam que vieram de tal lugar, mas não tinha como saber se veio mesmo. E ela recebia essas pessoas na casa dela. Essas pessoas comiam lá, às vezes dormiam lá, ficavam lá um tempo. Algumas ajudavam ela, pagando alguma coisinha, comprando alguma coisa. Outras acabavam não ajudando nada. E ela mantendo essas pessoas, e cozinhando, e cuidando. A minha avó nunca me sentou no colo, abriu Mateus 25 para mim e disse: veja, Vinícius, o que o texto bíblico está dizendo. Jesus falando assim, quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu estava nu, vocês me vestiram. Quando eu estive enfermo, vocês foram me visitar. Quando eu fui um forasteiro, vocês me receberam. Ela nunca leu isso para mim, mas não precisou, porque eu vi esse texto na vida dela. Ela fazendo coisas que só por Deus ela podia fazer. Graças a Deus eu vi isso também muito na vida do meu pai e da minha mãe. Uma vez, eles receberam uma mulher que morava na rua, para dormir lá em casa, e depois eles mandariam essa mulher para o Brejo Bonito, para ela morar com a minha avó lá, para ela arrumar serviço e tal. Minha avó abriu a porta da casa dela para receber uma moradora de rua daqui de Patos. Ela dormiu lá em casa, minha mãe arrumou as coisas para ela, ela dormiu, a gente arrumou comida para ela. No outro dia pagamos passagem para ela ir para lá. Acabou que depois ela não quis ficar, mas é outra história, ela que decidiu que não queria. Mas eu vi atitudes de bondade, de generosidade, que eu acho incríveis e que me influenciaram. O meu pai, por muito tempo, eu vou falar o nome do rapaz porque é um nome mais comum, não tem como saber especificamente, mas tem um rapaz que lutou, não sei se ainda luta, mas lutou por muito tempo contra o crack, o vício nas drogas, chamado Rodrigo. E ele ia lá em casa, meu pai aconselhava ele, às vezes ele ia já depois de ter usado, às vezes ele ia falando: Marquinhos, eu estou querendo usar, estou com vontade, pedindo ajuda, pedindo para que algo fosse feito para que ele não usasse. Ele não tinha condições de se bancar, e todos os dias a minha mãe fazia a marmitinha do Rodrigo. Ele não gostava de entrar para comer com a gente, então ele levava para a casa dele e comia lá na casa dele. Essas coisas, essas atitudes, elas foram de tal modo influenciando a minha vida que quando nós começamos a conversar sobre como nós faríamos essa comunidade, essa igreja, isso me influenciou tanto que eu disse: gente, nós
Nós não podemos ser como qualquer outra. A gente precisa tirar uma parte do nosso orçamento da igreja para ajudar pessoas, para abençoar pessoas que não têm de onde tirar. Nós precisamos ser bênção na vida de pessoas. Isso graças a um pensamento, graças a atitudes que me moldaram. Vocês com certeza têm gente na sua vida que influenciaram vocês. Por exemplo, um patrão que era extremamente justo com os funcionários, um patrão que tratava as coisas da empresa de forma correta, e você olhava para aquilo e dizia: poxa, eu quero ser correto, eu quero ser honesto, eu quero ser transparente como esse homem é. Alguém que influenciou você porque encarnou virtudes bíblicas em si. Gente que tem facilidade para perdoar. A minha grande influenciadora do perdão, quem que me ensina a perdoar todos os dias? É a Mariana, é a minha grande influenciadora do perdão, porque ninguém nunca precisou me perdoar tanto quanto ela. Então, quando eu olho para ela, e às vezes que ela já me perdoou, eu penso: eu quero perdoar assim como a Mariana já me perdoou. São pessoas que encarnam em si, que conseguem viver e demonstrar com as suas vidas aquilo que às vezes nós apenas lemos. E o texto diz: lembrem-se desses líderes, desses influenciadores que transmitiram a palavra de Deus a vocês. E talvez a dúvida honesta que venha a você é: Vinícius, eu tenho essa pessoa aí que você está dizendo, tenho pessoas ao meu redor que mudaram a minha vida, que me ajudaram, que me ensinaram coisas espetaculares, virtudes, coisas boas, mas essas pessoas, elas nunca leram a Bíblia para mim. E o texto aqui está dizendo: lembrem-se dos seus líderes, lembrem-se desses influenciadores que transmitiram a palavra de Deus. Só que nós temos que nos lembrar também que quando a carta aos Hebreus é escrita, não havia o quê? Bíblia. O texto aqui não está falando necessariamente da Bíblia enquanto palavra de Deus, mas está falando de tudo aquilo que vem da parte de Deus e que nos edifica, que é palavra de Deus, que é revelação de Deus para nós. A Bíblia é a palavra de Deus em forma escrita, mas a palavra de Deus não se restringe unicamente à Bíblia. A própria Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Quer dizer, a própria natureza é uma proclamação do Deus vivo. Existem coisas ao nosso redor e existem pessoas que encarnaram verdades bíblicas diante de nós e nos ensinaram a palavra de Deus, talvez sem ter a noção de que estavam fazendo isso, mas estavam sendo usadas por Deus para nos ensinar, para nos instruir. Tem gente que não leu ainda o texto bíblico que fala sobre perdão, mas são pessoas que têm facilidade para perdoar, não guardam mágoa de ninguém, pessoas que não pagam o mal com o mal. Você já conheceu pessoas assim? Pessoas bondosas, pessoas que sofreram a vida toda e você nunca viu essa pessoa fazendo uma maldade para quem fez mal a ela. Gente que nós olhamos para a vida dessas pessoas e a vida dela inspira, a vida dela fala conosco de um modo que talvez uma pregação não falaria. Não sei se vocês viram essa semana, o padre estava fazendo a homilia dele, e aí um senhor chega desesperado lá na frente, no altar, chorando e indo na direção do padre, querendo abraçar o padre. O padre parou tudo o que ele estava fazendo e agarrou esse velho lá e abraçou esse senhor lá, porque o senhor, se eu não me engano, ele havia acabado de saber que perdeu o seu neto. Ele estava desesperado. E ele foi em quem ele achava que podia fazer alguma coisa por ele, foi até o padre parou o que ele estava fazendo na missa, parou a homilia, parou a pregação e foi abraçar o homem que estava em desespero. O padre tinha duas opções: ou manter a homilia, manter a pregação e falar: alguém, por favor, cuida do senhor aqui, vai lá que o irmão vai te abraçar, e continuar pregando, ou ele poderia
parar a pregação oral e pregar com uma atitude de amor, que foi o que ele fez. Parou e abraçou aquele senhor que estava indo na direção dele. Tem gente que ensina em silêncio, ensina com atitudes, ensina sem falar demais, ensina sem citar versículo bíblico o tempo todo, mas ensina e inspira com a vida. Pessoas que repartem o que têm, pessoas que são generosas, pessoas que nos ensinam desprendimento. Graças a Deus. Tem muita gente assim. E tem gente que inspira, que ensina alegria. Deus é um Deus alegre. Deus é Deus de felicidade, de alegria, de regozijo, de contentamento. Deus é feliz. E Deus quer que sejamos felizes também. E como é bom quando você está num ambiente que chega aquela pessoa que ela exala alegria, felicidade, ela muda o ambiente, ela chega conversando com todo mundo. Geralmente gente assim fala alto. A pessoa chega falando alto e chega conversando com todo mundo. Eu tive um amigo, a Milane o conheceu, muitos aqui o conheceram, chamado Leandro. Morreu agora em 2024. Ele era a encarnação da alegria. Onde ele chegava, era impossível a gente ficar jororô no canto. Porque ele animava, ele fazia gracinha, e ele falava alto, e ele falava as coisas, e daqui a pouco quem estava triste estava rindo. Porque ele era isso, ele era a alegria em pessoa. Tem gente assim. Nós precisamos conviver mais uns com os outros e nos conhecer mais, porque Deus nos dá presentes assim. Aqui na igreja eu tenho certeza que tem mais pessoas assim. A Débora, minha irmã, é uma dessas. A Débora está ali séria, mãe de 2. Não dá para acreditar. Quem conhece, não dá para acreditar que essa moleca é mãe de 2 crianças. Ela é animada, ela é feliz. O meu irmão, eu sou mais melancólico. Eu acho que eu sou o único triste lá em casa. Eu sou mais melancólico, mais dramático, mas a Débora, o meu irmão, eles são mais assim. E eu gosto de estar com pessoas assim. Inclusive, nós precisamos marcar uma noite de jogos para nós, para a gente ter mais momentos de descontração e para a gente descobrir mais pessoas felizes assim no nosso meio, para a gente se contagiar com isso. É sempre muito bom, mas tem pessoas que elas encarnam essas virtudes e elas nos ensinam, nos ajudam a querer ser melhores, a sermos pessoas mais animadas para cima. Eu mesmo preciso me cercar de mestres, de líderes da alegria. Eu preciso muito disso e graças a Deus tenho na minha vida. Então o texto vai dizer: lembrem-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês, que transmitiram essas virtudes divinas, essas virtudes, essas coisas do alto, que transmitiram isso a vocês. Lembrem-se deles, tragam eles à memória. E eu até gostaria que você fizesse isso mesmo. Lembra de pessoas que abençoaram a sua vida, que mudaram o rumo da sua vida, que te deram um bom conselho. Aquele conselho que mudou a sua perspectiva, que você estava indo para um caminho e resolveu mudar por causa do conselho daquela pessoa que influenciou você. E o texto diz: lembre-se dessas pessoas, lembrem-se desses líderes e preste atenção no estilo de vida deles, preste atenção no fruto da vida dessas pessoas. Às vezes nós seguimos gente porque o discurso é bonito. Às vezes nós acompanhamos pessoas porque elas têm um discurso agradável, um discurso favorável, ou você concorda com o que teoricamente aquela pessoa diz, então você segue. Mas observe o que aquela doutrina, o que aquele discurso, o que aquela ideologia fez com aquela pessoa. Aquela pessoa é uma pessoa mais amável. Aquela pessoa se tornou uma pessoa mais humana por aquilo que ela professa, ou aquilo que ela professa, aquilo que ela fala, faz dela só uma pessoa mais amarga, faz dela gente pior, faz dela um ser humano desagradável. Que fruto os discursos que nós ouvimos, que fruto os discursos e as doutrinas e as falas das pessoas que nós ouvimos geram. A pessoa se tornou mais solidária por causa desse estilo de vida, a pessoa se tornou mais humana, a pessoa se tornou mais graciosa, ou a pessoa, esse discurso fez dela alguém arrogante,
fez dela uma pessoa intragável. Que tipo de gente nós estamos acompanhando e o que o discurso dessa pessoa tem feito com essa pessoa, porque pode fazer conosco. Se o fruto é agradável, se o fruto é bom, se a pessoa se tornou melhor, se a pessoa se tornou mais humana, mais agradável, mais feliz, que bom, vamos fazer também, vamos seguir, vamos ser influenciados por isso agora. Se o que essa pessoa está produzindo é só amargura, é só tristeza, é só preconceito, então tem alguma coisa errada. O discurso está levando ela a ser de um jeito detestável. Olhemos para os nossos influenciadores e vamos tentar entender o que ele pensa, o que essas coisas que ele acredita, que ela acredita, tem feito com essa pessoa. Que fim levou? Qual é o destino dessa pessoa? Que tipo de gente essa pessoa tem sido? E então nós fazemos o filtro e nós olhamos para aqueles que nos trazem boas influências e o texto diz o seguinte: imitem eles. Não é só para você ficar lembrando, não é só para fazer um memorial, não é para fazer um museu com pessoas que te influenciaram positivamente. É para você tomar uma atitude. Viu, percebeu, detectou quem são essas pessoas? Agora imitem elas. Só que o texto ainda é mais louco, porque o texto fala assim: imite a fé delas. Imite a fé delas. Agora eu faço uma pergunta honesta para vocês: é possível a gente imitar a fé de uma pessoa? Se a fé, pelo menos dependendo da sua concepção de fé, se a fé é essa conexão íntima minha com Deus, minha fé, minha resposta a Deus, se a fé tem a ver com foro íntimo, tem a ver com algo particular, como é que eu vou imitar a fé de alguém? Como é que alguém vai imitar a minha fé? Imagina eu dizendo para você assim: olha para quem está do seu lado, procure uma pessoa feliz, olhe uma pessoa feliz do seu lado, agora imite a alegria dessa pessoa. Dá para fazer? Olhe para quem está do seu lado e veja, procure alguém que está amargurado, alguém triste, imite a tristeza dessa pessoa. Veja alguém ansioso, imite a ansiedade dessa pessoa. Dá para fazer isso? Não dá, né? O sentimento é interno, é pessoal, é particular, é privado. Cada pessoa sente por um motivo. Tem pressupostos ali que fizeram a pessoa sentir aquilo. Não tem como eu imitar a alegria de alguém, não tem como eu imitar a tristeza de alguém, a ansiedade de alguém, e não tem como eu imitar a fé de alguém. Como é que eu vou imitar a sua fé? Aquilo que é íntimo, que Deus trabalhou no seu coração, como é que eu vou imitar isso? Mas por que o texto está dizendo para a gente imitar a fé? O texto está errado? Como é que a gente sai dessa? Aí eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo. Eu gostaria de ler para vocês Gálatas, o capítulo 5, o versículo 6. Olha o que Paulo diz em Gálatas 5, 6. Porque em Cristo nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum. E aqui eu quero destacar a próxima parte. Mas sim a fé que atua pelo amor. Qual é a face visível da fé? A fé é uma coisa íntima, é particular. Ela está dentro de nós, é a nossa resposta a Deus, é a nossa confiança em Deus, nossa relação com Deus. Não tem como eu emular a sua fé, eu não tenho acesso à sua fé, é você com Deus. Mas Paulo diz que a nossa fé, ela atua pelo amor. A nossa fé, ela se mostra em atitudes de amor. Eu não posso imitar a sua fé, mas eu posso olhar para como você age e imitar as suas ações. Eu imito a sua fé quando eu imito os frutos que a sua fé produz. O fruto que a fé produz é amor, então eu olho para as suas atitudes de amor e eu imito as suas atitudes de amor.
Eu estava vendo essa semana um pastor dizendo acerca da sua comunidade de fé, e ele disse assim: lá na nossa comunidade, o nosso desejo é sermos uma comunidade que vive em fé, que vive pela fé e que é conhecida pelo amor. Vive pela fé e é conhecida pelo amor. É uma definição muito básica. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Ok, a gente tem que viver pela fé mesmo. E ser conhecido pelo amor, porque Jesus disse: nisso as pessoas saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, é básico, uma comunidade que vive pela fé e que é conhecida pelo amor. Mas aí o que ele diz em seguida é que me marcou, porque ele disse assim: o problema é que as igrejas hoje em dia, elas querem ser conhecidas pela fé. Elas não querem ser conhecidas pelo amor. Elas querem ser conhecidas pela fé. E isso se dá porque é mais fácil você fingir, que tem fé para muita gente. Porque se eu coloco um terno e uma gravata, e se eu começo a impostar a minha voz assim, e dá glória a Deus, e falar algumas coisas assim, talvez alguém já olhe e pense: opa, esse cara é de Deus, hein? Esse aí é um homem de fé, esse aí é um homem poderoso. Se as mulheres vestem uma saia até o pé, não usam brinco, não usam maquiagem e fica com aquele roupão, coloca um coque na cabeça. Quem já olha a skin, já olha assim e vê: opa, lá vem a irmã de poder, hein? Lá vem a irmã, aquela tem autoridade. Porque às vezes é mais fácil a gente fingir que tem fé, talvez é mais fácil, porque basta a gente saber falar as palavras certas, basta eu saber o vocabulário certo, basta ter a música certa de fundo, que a gente consegue emular uma espiritualidade e eu começar a falar palavras de ânimo para você, porque essa semana vai ser a semana da tua vitória, meu irmão, porque o inimigo não tem poder sobre a sua vida, sobre a sua casa. Essa semana é a semana em que o jogo vai virar, a bênção que você está pedindo, você vai receber essa semana, apenas creia, não duvide, senão você não vai receber. E uma música falando de vitória no fundo e tudo isso acontecendo, e você sai daqui inflado, cheio de ânimo, pensando: essa semana a coisa vai acontecer lá em casa mesmo. Porque é mais fácil emular e fingir fé. Porque a fé, ao mesmo tempo que eu não posso imitar ela do jeito que ela é, eu não posso imitar a sua fé, mas eu posso fingir que tenho uma. E posso falar coisas que façam parecer que eu tenho fé mesmo. Agora, o amor é explícito, o amor não tem como eu fingir, ou eu amo ou eu não amo. Ou eu tenho atitudes de amor, ou eu não faço nada e demonstro que eu não amo nada. Então esse pastor disse: então talvez seja por isso que seja mais fácil a gente demonstrar fé do que demonstrar amor. A gente quer parecer para as outras pessoas que tem fé. A gente quer mostrar para as outras pessoas os milagres que a gente faz. A gente quer mostrar para as outras pessoas a quantidade de pessoas que nós conseguimos reunir, que nós conseguimos juntar. Nós queremos mostrar os propósitos, as campanhas, essas coisas. Porque isso faz parecer que a gente tem fé. Mas onde estão as atitudes de amor produzidas por essa fé? Porque essas são difíceis de emular. Onde está a atitude de amor no dia a dia, quando nós precisamos tolerar alguém que nos aborrece? Onde estão as atitudes de amor no nosso trabalho com aquele companheiro, com aquela companheira, aquele colega insuportável, que fala mal de você, você sabe que fala mal de você, e chega para você e te cumprimenta como se nada tivesse acontecido? Como é que você lida com essa situação com amor? É aí que não dá para fingir. Então o texto está nos dizendo: observe
os mestres de vocês, essas pessoas que ensinaram vocês, que trouxeram virtudes divinas a vocês, observem elas e imitem a atitude delas. Amem como elas amaram. Façam isso. Porque é bem provável, queridos, que tenha pessoa do seu lado, tenha gente do seu lado, sua família ou irmãos aqui, que estão precisando urgentemente que você encarne uma virtude de Deus para abençoar a vida dele, a vida dela. Talvez até uma dessas pessoas que já te abençoaram estão precisando agora, ou está precisando agora, que você a abençoe. Aquela pessoa que já influenciou você, que já abençoou você, talvez o que ela está precisando é que você abençoe agora de volta. Olhemos a nossa volta, nós estamos em janeiro, a gente pode dizer que ainda está no início do ano. Que Deus nos ajude a construirmos o ano de 2026 sem nos esquecer dos nossos mestres, os nossos líderes que nos ensinaram a palavra de Deus. Gente que passou pela nossa vida e que talvez já havia sido esquecida. Que a gente se lembre dessas pessoas e que nós copiemos, que a gente olhe para elas, o fruto do amor e da fé delas, que a gente copie, para que outras pessoas sejam abençoadas por nós e que sejamos influência para outras pessoas. Que Deus nos abençoe para que sejamos uma comunidade de líderes, de influenciadores, de gente que mostra, que demonstra amor e seja influência para outros, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar por você, pedindo a Deus que te dê força. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor mais uma vez, submetidos à sua vontade, submetidos à leitura da sua palavra, que é tão rica, Senhor. A Bíblia é o que define o que é virtude, o que nós devemos buscar, como nós devemos agir. Não nos deixe desprezar a leitura da sua palavra. E nós pedimos ao Senhor que, somado a isso, que o Senhor não nos deixe viver uma vida que apenas teoriza, que apenas lê, sem prática, sem vivência real. Ajuda-nos, Senhor, a trazer à memória agora pessoas que tanto já nos abençoaram, nos instruíram, nos ajudaram. Ajuda-nos, Senhor Deus, a termos gratidão, a mandarmos uma mensagem, a dizer: eu lembrei de você, obrigado pelo que você fez comigo, por mim. Mas nos ajude também a não apenas lembrar, mas imitar essa conduta. Ajuda-nos, Senhor Deus, a demonstrar a nossa fé através das atitudes de amor. Ajude-nos a demonstrar a nossa fé através do cuidado, através do perdão, através de um coração que está livre para liberar perdão, para pedir perdão. Ajuda-nos, Senhor, a sermos pessoas que estão com o coração aberto para doar, para repartir. Ensina-nos, Senhor Deus, e nos cerque de pessoas que nos abençoem, que nos ajudam, que nos motivam, que nos animam, que nos alegram, porque nós precisamos, Senhor. Nós precisamos de líderes, nós precisamos de mestres, nós precisamos de pessoas que encarnem essas virtudes de Deus na nossa vida. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Amém.